Estamos em Tbilisi, capital da Geórgia, nosso primeiro dia aqui. Depois de passar por Kutaisi e por Tskhaltubo, agora a gente chegou na capital e esse é o nosso primeiro dia caminhando por aqui. A gente chegou ontem, só que a gente estava cansado, a gente tinha umas coisas para resolver, programar o resto da viagem. A gente ficou lá no hotel e agora a gente está caminhando aqui pela cidade. Esse país aqui do extremo leste europeu, que faz fronteira com a Armênia e faz fronteira também com a Rússia. E a gente vai conhecer a cidade, vamos ver o que a gente encontra. Uma cidade muito mais moderna do que eu imaginava, só à primeira vista. Bem movimentada, né, amor? E o povo da Geórgia, por enquanto... Muito amigável, muito receptivo. Lembra um pouco do povo brasileiro, só que em alguns momentos parecia até mais receptivo. Muito sociável, né? As pessoas gostam de conversar, mesmo não falando a mesma língua, mesmo tendo dificuldade com o inglês. As pessoas se esforçam, elas tentam conversar, né, amor? E são super bem-humoradas, assim, diferente do que a gente tem visto em vários outros lugares que a gente passou até agora. Mas como a gente está muito longe do Brasil, a gente está num país totalmente diferente, com certeza a gente vai encontrar coisas muito diferentes do Brasil. E é isso que a gente vai procurar aqui, é isso que a gente vai tentar mostrar nesse dia, caminhando aqui por Tbilisi. E nós estamos indo pegar o metrô, vamos ver o que a gente encontra. Quanto que custa, amor, um metrô um dia? O ticket de um dia custa 3 gel. 3 lari? Isso. Ah, ok. Então custou o ticket de 24 horas, 3 lari cada um. Como tem mais o adicional do cartão, saiu 5 cada um. E vale por 24 horas, quantas viagens a gente quiser fazer. Isso equivale mais ou menos 3 lari, equivale a 1 euro e pouquinho. Então realmente é barato. Um dia, 1 euro, né? Pra pegar quantas viagens quiser. Cara, mala, né? E esse metrô que a gente pegou é um dos mais antigos aqui dessa região e era um dos mais antigos da União Soviética. Foi o 4º metrô instalado pela União Soviética. Lembrando que a Geórgia foi invadida pela União Soviética, pelo Exército Vermelho, em 1921 e acabou sendo incorporada à União Soviética. Ela só conseguiu sua independência novamente em 91, pouco antes ali da queda da União Soviética. Então ficou bastante tempo sob o controle soviético. E a gente encontra várias construções, várias marcas da União Soviética ainda aqui na capital. A gente está chegando agora na estação de trem, porque a gente vai procurar comprar uma passagem para o próximo lugar que a gente está indo. A gente não vai contar ainda para não estragar a surpresa. E essa estação, inclusive, também é uma das obras grandiosas, assim, eu digo pelo tamanho, feitas pela União Soviética. Ela foi terminada em 85, começou a construção em 78.
e reflete um pouco dessa arquitetura soviética, que é um tanto diferente do Ocidente. Daqui dá para ver um pouco melhor essa obra de arquitetura soviética, é uma obra do final dos anos 70, início dos anos 80, que é uma arquitetura chamada de modernismo soviético, e realmente bem grande a estação, quase o tamanho assim de uma fachada de um aeroporto. E lá em cima deu para perceber duas coisas: uma bandeira da União Europeia e uma bandeira da Ucrânia junto com a bandeira da Geórgia. A Geórgia aplicou para tentar entrar na União Europeia, mas a aplicação foi recusada. A Geórgia está tentando fazer parte tanto da União Europeia quanto da OTAN, que é o Tratado de Defesa Militar, tem o principal país, os Estados Unidos. E ali, logo após a invasão da Rússia à Ucrânia, talvez a Geórgia se sentiu ameaçada, porque é um país que já foi invadido pela Rússia mais de uma vez. A última vez ficou praticamente aí 70 anos sob domínio russo durante a União Soviética, e essa aplicação foi recusada pela União Europeia. Mas é um desejo, né, aqui do país fazer parte da União Europeia, quem sabe no futuro. A gente está saindo aqui da estação, a gente não conseguiu ainda comprar o ticket, porque vai precisar dos passaportes. Como a gente vai ter que cruzar uma fronteira, deve ser estranho cruzar uma fronteira de trem, o trem para na fronteira e talvez a gente faça a imigração, alguma coisa assim, depois o mesmo trem continua. E vamos continuar caminhando. Apesar de ser domingo hoje, está bem movimentada a cidade. E uma das coisas que eu percebi é a quantidade desse carro aqui da Toyota, ó. Parece que é o carro nacional aqui, principalmente os taxistas só usam esse carro aqui, que é o Prius, que é um carro híbrido. E eu nunca tinha visto tantos no mesmo lugar. Se a gente parar aqui 2 minutos, vai ver a quantidade de Prius que passa só Prius aqui. E esse cartão diário que a gente comprou para o metrô, ele também vale para o ônibus, mini ônibus, para o metrô e para o teleférico. Então, esse cartão que vale 24 horas dá para usar todos os transportes. E esse é um bom jeito de conhecer uma cidade pela primeira vez, pegar principalmente ônibus. A gente vai rodando pela cidade, o nosso ticket vale por um dia, então a gente vê alguma coisa legal, a gente desce e sai caminhando. É isso que a gente gosta de fazer. A gente andou umas 2 paradas, já desceu. Estamos caminhando aqui. Né? Não acha? Eu acho. Acho que uma reflexão para fazer aqui, talvez seja um pouco polêmica, mas um país como a Geórgia, que é um país que a gente não ouve muito falar, talvez muitas pessoas nem tenham ideia de como é aqui, pensem que é um país que talvez não tenha muita coisa para ver ou que não tem estrutura, e muito pelo contrário. Inclusive, uma das coisas que mais me chama a atenção nesses lugares é que a segurança em primeiro lugar, totalmente seguro, muito tranquilo. Tu pode andar qualquer hora da rua, em praticamente qualquer lugar da cidade, da capital, e tu tá 100% seguro. Exatamente. Isso pra mim faz muita diferença. Isso é uma das coisas que mais me deixa triste do nosso país, embora seja um país maravilhoso, lindo. A gente mostrou muita coisa bonita pra vocês. Felizmente não tivemos nenhum problema de segurança em toda a nossa viagem, mas tem sempre aquele clima de insegurança, principalmente em cidade grande, a gente sabe como é que é. Tem que cuidar muito onde vai, tem que... Não dá pra sair gravando às vezes assim, tem cidades que a gente não pode nem pegar o celular, né? A gente sabe disso, então isso me deixa muito triste com o nosso país e muito bem quando a gente tá viajando e sabe que tá num lugar tranquilo. E outra questão também é sobre infraestrutura mesmo, né? Então, esse transporte público interligado, o ticket valer para todos os transportes, ter facilidade, né, de se locomover pelas cidades, então isso também é uma coisa muito legal e tá sendo uma surpresa muito boa andar aqui pela Geórgia. E esse é um dos fatores que também me chama muito a atenção,
essa quantidade de gente caminhando na rua e o quanto os espaços públicos são utilizados, né? São realmente aproveitados. E, na minha opinião, isso tem muito a ver com essa sensação de segurança mesmo. Que no Brasil, infelizmente, a gente vê que muitas cidades as pessoas não circulam muito a pé, principalmente cidades grandes. E eu noto muito essa diferença. Uma moedinha, ó, do tempo da União Soviética ainda. CCCP, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso aqui normalmente usado nos caps, né? A gente tá passando por uma feira aqui, tipo um bazar mesmo. Aqui umas antiguidades. Olha que bonitas cafeteiras de café turco. A cidade é cortada por esse rio, Rio Cara. E a gente vê, daqui dá pra ver lá no fundo uma igreja ortodoxa bem grande. Deve ser uma catedral. Realmente bem bonita, né? A gente acabou de passar pelo mercado da Ponte Seca, que é um mercado que acontece todos os dias, hoje é domingo. Já tá quase fechando esse horário, mas deu pra dar uma olhada nas coisas. Geórgia tem muito cachorro de rua e eles têm esse brinco aqui, ó. A gente explicou no outro vídeo, no vídeo anterior, o porquê desse brinco. Tem que assistir lá pra ver. A gente acabou caindo aqui nessa rua de pedestres só, que não passa carro, muito legal, uma rua enorme, cheia de barzinhos e uns lugares assim pra tomar um café, bem legal mesmo. De noite deve ficar bem legal, né? Porque tem bastante luzinhas, né? Luzes aqui. Muito legal. Parece que é uma região mais boêmia aqui da cidade. Provavelmente de noite deve ser bem agitado aqui. Essa hora já tá cheio, domingo hoje, né? Então realmente deve ser bem cheio. Aqui de novo a bandeira da Geórgia, bandeira de suporte à Ucrânia e a bandeira da União Europeia. Foi feita uma pesquisa, diz que mais de 80% das pessoas querem a adesão da Geórgia na União Europeia e a Rússia não quer. Então dizem que essa lei é uma lei pró-Rússia porque vai dificultar a entrada e a integração da Geórgia na União Europeia. E olha, a gente passando aqui, ó, atrás da gente, esse incrível mural, esse mosaico, que ainda é uma obra do tempo da União Soviética. Foram feitos muitos murais durante o período da União Soviética. No início dos anos 20, anos 30, mais murais ideológicos, com o rosto de Lenin, com a mensagem comunista. E depois, mais para o final da União Soviética, foram feitos murais mais abstratos. De certa forma, a gente olhando, são murais, eu particularmente acho eles mais bonitos, porque eles são como este aqui. Bem mais bonitos, né? Eles são mais coloridos, eles retratam ou eles querem passar uma ideia da vida imaginada ou da vida perfeita no socialismo, na União Soviética. E esse aqui originalmente tinha sido encomendado para ter o rosto de Lenin, para ter um soldado vermelho, que é do exército soviético, e depois o artista acabou mudando e fez algo mais abstrato, e realmente está muito bonito a fachada desse prédio. Bom que ele foi preservado, porque depois que a Geórgia conseguiu a sua reindependência da União Soviética, muitas ruas que tinham nome de pessoas soviéticas, estátuas de Lenin, Stalin,
elas foram retiradas e inclusive teve uma lei no país para banir nomes soviéticos de ruas, de espaços públicos, mas esses murais mais que seriam do modernismo soviético, eles permanecem, a gente ainda pode encontrar vários e sorte a gente está passando por um deles aqui, realmente muito bonito. Esse daqui eu achei tão bonito que me lembrou muito as obras do Gaudí, que é um arquiteto espanhol. Arquiteto espanhol, tem muitas obras dele em Barcelona e até as cores usadas, o tipo de mosaico me lembrou muito as obras do Gaudí, eu achei lindo. Esse eu achei realmente muito bonito. E eu falei da semelhança, né, com as obras desse mural, com as obras de Gaudí, e eu ia me referir ao Gaudí como um artista, não como um arquiteto, porque para mim ele não era só um arquiteto, ele realmente era um artista, porque, enfim, coisas muito bonitas ele fez, e esse mosaico lembra bastante, as cores estão muito bonitas, e, enfim, mais bonito que eu vi até agora de toda a viagem. E esse mural que a gente encontrou na fachada desse prédio, ele é muito comum, e foi muito utilizado pela União Soviética para passar a imagem e a ideologia comunista. Então as mensagens que eles queriam passar e as mensagens ideológicas, eles utilizavam essas fachadas que para eles eram consideradas telas em branco. Então era um local que já estava ali a fachada, e o mural, como ele é feito com pequenos pedacinhos de azulejo, é algo que é durável, né? Resiste ao sol, à chuva, então é considerado, além do efeito estético que dá, seria um local de propaganda eficiente e muito barato de se fazer, né? Porque ele vai ficar por muitos anos ali, mas hoje, depois do final da União Soviética, a gente vê esses murais e hoje eles são uma obra de arte, como aquele último que a gente passou, porque a União Soviética tinha muitos artistas, e esses artistas eram utilizados também, ou principalmente, para fins ideológicos, né? Mas é uma obra feita por um artista, então, muito bonita, por sinal. E olha aqui, ó, sentimento anti-russo aqui, pelas ruas de Tbilisi. Realmente a Geórgia sente esse medo, e esse sentimento anti-russo ele vem já de longa data, porque a Rússia já invadiu aqui a Geórgia nos anos 1700, depois a União Soviética invadiu e incorporou a Geórgia à União Soviética por mais de 70 anos, e mais recentemente duas regiões aqui da Geórgia, Abcásia e Ossétia do Sul, elas entraram em guerra com a Geórgia e foram apoiadas pela Rússia e acabaram conseguindo a sua separação aqui da Geórgia. Então, dentro do mapa da Geórgia, existem duas áreas que são de fato independentes, mas não tem reconhecimento internacional, só de poucos países, como a Rússia, e a Rússia que garante militarmente a independência desses países, que é a Abcásia e a Ossétia do Sul, porque ela tem exército lá, faz controle desse país. Então, de fato, são regiões independentes, só que controladas e mantidas pela Rússia.